No tutorial anterior, você viu como fazer uma parada que eu adoro de paixão, ícones, usando o Adobe Illustrator. E como eu gosto de fazer ícones, e eu espero que você também goste de fazer ícones, nesse tutorial aqui, a gente vai fazer outro ícone. Mas calma, dessa vez a gente vai fazer um ícone de download. Esse aí que tem uma nuvenzinha com a setinha, tão bonitinho, né? Exatamente aí como você tá vendo. Eu só posso dizer que esse tutorial aqui vai ser top. Vem comigo. A verdade é que todo tutorial eu falo isso, e aí esse aqui vai ser diferente? Não, não vai ser diferente, eu vou falar de novo a mesma coisa, que é o seguinte, para você me acompanhar aqui, eu estou com um arquivo de tamanho 1000 por 1000 pixels, e se você quiser, você pode fazer um arquivo exatamente do mesmo tamanho, para a gente manter mais ou menos as mesmas proporções. E outra coisa que eu sempre faço é aqui em cima eu uso a opção de Essential Classic. Não é porque você é tão metido, não, é porque o Essential Classic eu acho que ele é um pouquinho mais fácil de trabalhar do que a opção padrão que é Essential. Então, tá, essas coisas que eu estou comentando são coisas mais básicas. Se você não sabe nada sobre o Illustrator, clica do lado direito aí no card, ó, e assiste o tutorial de como começar no Illustrator, porque lá eu explico as coisas mais básicas e estruturais. Depois você pode assistir esse tutorial aqui, mas se você já assistiu ele ou se você já assistiu isso antes, não tem problema, vamos nessa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos só entender aqui mais ou menos, né? Nós falando tudo errado, volta, só para entender mais ou menos aqui, a gente vai fazer a estrutura da nuvem, que seria mais ou menos isso aqui, vai ter mais ou menos uma seta aqui no meio. Vamos entender isso, porque o legal de quando você trabalha com desenhos é você não imaginar uma coisa toda de uma vez. Calma, vai entendendo aqui por partes. Então a gente pode identificar aqui, ó, que eu tenho mais ou menos como se fosse aqui um círculo. Aqui eu vou ter um outro círculo, aqui eu vou ter um outro círculo e aqui eu vou ter um outro círculo, certo? Então a gente já sabe que a partir de 4 círculos a gente consegue fazer essa nuvem. Da mesma maneira, se você for imaginar aqui na parte de baixo, a gente vai ter aqui, ó, um triângulo, que seria essa basezinha da seta, e na parte de cima a gente vai ter aqui um retângulo. Então, eu sei que isso parece, nossa, professor, que coisa óbvia, que coisa idiota. Mas não é idiota não, isso aqui é muito importante para a gente construir coisas maiores. A gente identifica primeiro formas mais simples, né, como círculos, quadrados, triângulos, e depois a gente cria coisas muito mais complexas. Então vamos nessa. Aqui do lado esquerdo, eu vou criar ali, obviamente, a coisa mais simples, que é um círculo. O círculo tá bem aqui, ó, tem esse T. Debaixo desse T, se você clicar e segurar, tem várias formas, como um retângulo arredondado, um elipse, e o elipse é o que a gente quer. Então, clica em elipse, clica na tela, segura e arrasta, ó. Conforme você arrasta, segura Shift. Se você segurar... Nossa, que difícil dizer isso, né? Respira, segura, controla a ansiedade. Se você arrastar segurando Shift, ó, ele faz uma bolinha perfeita nos dois lados que ela tem, né? Tanto na largura quanto na altura. Então, clica, segura e arrasta, ó. Pronto. A gente já tem essa bolinha perfeitinha. Feito isso, do lado esquerdo, a gente tem... Nossa, essa cor tá muito ruim, né? Agora sim, ó. Essa setinha aqui, que é o Selection Tool. Com o Selection Tool, você pode clicar no objeto, ó, e mover para onde você quiser. Nesse caso, eu vou deixar mais ou menos aqui. Eu vou segurar a tecla Alt e arrastar essa bolinha mais ou menos aqui para o lado. Feito isso, de novo, seguro o Alt e arrasta ela mais um pouquinho aqui para o lado. Por último, eu vou clicar segurando o Alt, ó. Só que não só segurando o Alt, eu vou segurar Alt e Shift. O Shift faz com que ele fique alinhado. Tá vendo aquela linha roxa ali, ó? Sim, eu tô vendo, tá bonito. Então, essa linha roxa significa que ele tá mantendo o alinhamento reto, ó. E a gente vai colocar mais ou menos aqui do lado direito. O legal é de você manter elas, ó, alinhadas. Então, a base delas está exatamente no mesmo local. Mas eu não consegui, cara. Isso aqui é muito difícil. Então, vamos de novo, ó. Seleciona essa bolinha que a gente fez do lado esquerdo, segura no seu teclado a tecla Alt e a tecla Shift e arrasta para a sua direita aqui, ó. Na verdade, existe um pequeno problema, tá? Segura Alt, arrasta um pouquinho, não solta o clique e conforme você arrasta, agora sim, segura o Shift, porque senão ele não funciona perfeitamente, tá vendo? Ó? Joguei aqui, então nós temos, conte junto comigo, hein? 1, 2, 3, 4 círculos. Eu sei, essa contagem aqui não fez sentido nenhum, mas vamos nessa. Aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso conectar tudo isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Com essa ferramenta Selection Tool, você pode clicar numa área vazia, segura e arrasta, ele vai formar um box, tá vendo? Sim, tô vendo. Então, esse box aqui, ó, essa caixa, né, esse quadrado aí, se você deixar os objetos dentro dele, ele seleciona os 4. E aí, do lado direito no painel de Properties, a gente tem essa opção aqui chamada Pathfinder, uma palavra tão bonita, né? Pathfinder. Aqui, ó, você clica nesse botão e ele une todos esses objetos, né, criando um novo. Então, na verdade, é como se a gente tivesse desenhado tudo isso aqui. Só que a gente não desenhou
desenhou. Eu e você, a gente sabe que a gente fez isso a partir de 4 círculos. Só que acontece o seguinte... Essa nuvem tá estranha, né? Na verdade, ela deveria ser reta aqui, ó, nessa base. E aí fazer esse desenho aqui. Então a gente precisa criar alguma coisa para preencher esse buraco desta nuvem defeituosa. Nada contra, né? Nuvens defeituosas, mas ela poderia ser mais bonitinha. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Do lado esquerdo, você vai selecionar essa ferramenta que se chama Pen Tool. Se você clicar e segurar, tem 4 opções. Relaxa, é a primeira opção. Não, eu quero essa aqui. Não, se controle. É essa aqui, tá? Essa aqui de cima. Muito bem, feito isso, ó. Se você se aproximar aqui da base desse círculo, que seria esse aqui da esquerda e esse da direita, ele tem mais ou menos um pontinho aqui na parte de baixo, que você percebe quando você deixa o cursor bem ali embaixo na base, ó. Escreve Anchor, tá vendo Anchor? Sim, tô vendo então. Clica em cima desse quadradinho que apareceu Anchor. Beleza, quando eu faço isso, ó, eu defini um ponto e se eu clicar em outro local, eu vou definir uma linha. A Pen Tool faz isso. Você clica para definir um ponto. Se você clicar em outro ponto, ele vai criar uma linha de ligação, uma linha de conexão entre esses dois locais que você clicou. Então, clicou é ótimo, é que você clicou. Então, feito isso, ó, cliquei aqui, vem do lado direito e clica desse mesmo lado aqui, ó. Ou melhor, nessa mesma opção que escreve quadradinho Anchor, clique e solta. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar e soltar para fechar essa área onde eu tinha o buraco aqui dessa nuvem, né? Então cliquei, soltei e agora eu vou clicar e soltar bem aqui nesse quadradinho do lado esquerdo. Feito isso, né? Não tá combinando ainda, tá faltando alguma coisa. Então, de novo, com a ferramenta de Selection Tool, a gente seleciona tudo e do lado direito, maravilhosamente, você clica de novo nesse botão de Pathfinder. Você poderia ter feito isso, ou melhor, né, essa função das bolinhas e depois do Pen Tool, você poderia ter feito na sequência e depois selecionado todas as bolinhas e todo esse desenho que a gente fez no meio e usado o Pathfinder. Mas eu achei legal mostrar separadamente para você entender exatamente o que cada uma dessas coisas faz. Tá vendo como eu sou um professor legal? Tudo bem, nem tanto assim, não é? Outra coisa que eu vou fazer, ainda com essa... Vamos chamar isso aqui de nuvem, né? Porque agora ela já parece uma nuvem. Com essa nuvem selecionada, do lado direito a gente tem aqui a opção de Stroke, que é exatamente para a gente alterar essa linha, né? Esse contorno em volta daqui, dessa nossa nuvem maravilhosa. Então aqui, ó, quando você clica na opção de Stroke, deixa eu mudar essa cor de novo, porque essa cor está horrível. Então clicando aqui, a gente tem a opção de Weight. Nesse Weight você pode definir a espessura, ou melhor, a grossura de toda essa linha que contorna a nuvem. Então aqui em Weight, ó, eu vou colocar 40. Eu não quero 40, eu quero 50. Não tem problema, pode colocar aí o valor que você quiser. É que eu acho que 40 aqui fica parecendo mais com aquela ideia de ícones que a gente vê muito aí na internet. Antes da gente continuar, uma pequena informação importante, que eu tô quase me embaralhando todo para dizer isso, mas é o seguinte, aqui a gente usou a função de Pathfinder. Eu sei, professor, eu vi. Então, eu sei que você viu, mas acontece que eu já fiz um outro tutorial que usa muito a função de Pathfinder, mas para criar um outro objeto que é uma caveira. Uma caveira no estilo mais cartoon, parecendo um pouco de ícone, uma parada um pouco mais estilizada, igual você tá vendo aí na tela. Então, se você quiser assistir esse tutorial, clica do lado direito aí no card para assistir como fazer uma caveira no Illustrator. Não, mas eu não quero fazer isso agora. Não tem problema, tá? Fica a dica para você. Depois, se você quiser assistir, tá aí no card, beleza? Vamos nessa. Aqui, eu vou fazer finalmente a parte de baixo. Ou seja, a gente vai trabalhar com um triângulo, tô falando besteira, um retângulo e aqui um triângulo para fazer essa seta. Vamos começar pelo triângulo, né? Porque o triângulo é mais difícil, vamos encarar logo a parte difícil, depois a gente vai para a parte fácil. Do lado esquerdo, a gente pode clicar e segurar aqui no círculo. Ué, mas não é círculo, cara, é triângulo. Calma, é que para fazer um triângulo, a gente precisa selecionar essa ferramenta aqui, ó, de Polygon Tool. E aí, muita atenção. Você vai clicar e segurar aqui na tela. Conforme você segura, eu sei que você vai... Pô, professor, isso aqui não é um triângulo, cara. Você é cego? Não, calma. Eu sei que não é um triângulo, tá? Mas conforme você clica e segura aqui, estiver arrastando, você pode usar as setas do seu teclado, ó. Essas setinhas, né, que estão perto ali do teclado numérico do lado direito. Então, se você pressionar para cima, ele vai dividir aqui esse objeto em linhas, vai aumentar essa quantidade de linhas. E se você pressionar seta para baixo, ele vai diminuir. O mínimo é 3 linhas, e é exatamente isso que a gente quer. Então aqui, ó, já cheguei nas 3 linhas, conforme eu estou arrastando, eu vou segurar a tecla Shift e ele vai fazer o triângulo totalmente alinhado. Aí você solta o clique
e solta o Shift, pronto. Só que esse ícone que a gente vai fazer é um ícone de download, quando você baixa as coisas da internet, e não um ícone de upload, quando você envia as coisas para a internet. Então essa seta não deveria ser para cima, ela deveria ser para baixo. Ué, como é que arruma isso, professor? Para arrumar isso, muito fácil. Do lado esquerdo, seleciona a ferramenta de Selection Tool. Clica em cima do nosso triângulo. E aqui, ó, do lado, se você for perceber, bem nos cantinhos, tem uns quadradinhos. Aqui não tá aparecendo porque eu tô usando essa seta aqui. Mas se você for ver agora, ó, eu tenho esse quadradinho nos cantos, tá vendo? Sim, tô vendo. Então, se você deixar o cursor do mouse perto de qualquer um desses quadradinhos, mas um pouquinho para fora, ó, você pode clicar e arrastar e rotacionar esse triângulo. Conforme você rotaciona, ó, você pode segurar a tecla Shift e vai girando até ele ficar para baixo. Ficou para baixo? Solta o clique e solta o Shift. Aí eu vou jogar um pouquinho para baixo, ó, ainda com a ferramenta de seleção. E, se você quiser, você pode clicar nos quadradinhos que aparecem ou aqui embaixo ou aqui em cima, o quadradinho branco, e amassa um pouco essa setinha. Eu acho que assim tá legal. A gente tá quase terminando, pelo amor de Deus, não me abandone, não desista, hein? Eu sei que você tá aqui comigo ainda. A gente vai fazer aqui o retângulo. Para isso, é só clicar na ferramenta de retângulo do lado, que é bastante óbvio, e clicar aqui, ó, você pode clicar mais ou menos do ladinho aqui da parte de cima do triângulo, ó, e arrastar para fazer essa parte dele. Aqui, talvez seja meio difícil de deixar exatamente, né, esse retângulo no meinho do triângulo, então a gente vai usar um esquema para resolver isso. Olha só, com a ferramenta de seleção, seleciona esse retângulo, segura Shift e seleciona o triângulo. Selecionei os dois. Agora, do lado direito, a gente tem essa opção aqui na parte de Properties, que chama Align. Esse Align serve para alinhar os objetos. Então, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Quando você clica nele, ó, ele alinha os dois objetos no meio. Só que tem um esqueminha aqui, ó. Se você clicar aqui do lado, ó, você pode definir a partir do que ele vai selecionar e vai colocar bem no meio. Então você pode colocar alinhado ao artboard. Ué, mas o que diabos é o artboard? O artboard é essa área que a gente definiu exatamente com o quê? Com a opção de 1000 por 1000 pixels, certo? Então o artboard é essa área. Então a gente pode selecionar aqui, ó, essa parte do nosso triângulo e agora sim, clica nesse botão, ele joga bem no meio. E a gente pode fazer a mesma coisa com a nuvem. Seleciona a nuvem e clica nesse botão, ó, para alinhar exatamente no meio. Agora está tudo centralizado. Não sei você, mas eu tenho um comichão. Quando as coisas não estão alinhadas, eu começo a ficar meio louco. Mais louco do que o normal, não é? Feito isso, ó, a gente vai selecionar a base do triângulo, né? Essa partezinha de baixo, e segura o Shift para selecionar esse retângulo da parte de cima. Feito isso, do lado direito a gente tem Properties e Pathfinder, onde a gente pode clicar nesse botão aqui, ó. Com isso ele vai unir os dois objetos. Uma dica muito legal é o seguinte, se você quiser, quando você for usar o Pathfinder, você pode vir com o retângulo, ó, e jogar ele um pouquinho aqui dentro da área do nosso triângulo. E agora sim, usa o Pathfinder. Geralmente o Pathfinder funciona melhor quando os objetos estão ali realmente um em cima do outro. Aí fica mais bonitinho, fica mais perfeitinho. Feito isso, eu não sei você, mas eu tô achando essa seta aqui meio agressiva, com essas pontas aqui muito bicudas. Então deixa ela selecionada aqui, ó, com a ferramenta de Selection Tool. E aí você pode vir, ó, com essa ferramenta do lado, que tem um nome pior ainda, tá? Essa aqui chama Selection Tool, a do lado chama Direct Selection Tool. Meu Deus, quem é que batiza essas ferramentas? Você vai perceber, ó, que bem aqui nos cantinhos aparecem bolinhas, ó. Você pode clicar em qualquer uma dessas bolinhas, segurar e arrastar, e com isso ele vai arredondar os bicos da seta. Eu acho que só um pouquinho, ó, só para ficar ali levemente curvado. Feito isso, eu quero inverter essa seta, ou seja, a seta geralmente... Bom, deixa eu explicar isso melhor, né? Volta tudo. Geralmente os objetos do Illustrator são baseados em duas opções. Cor de preenchimento, que é a parte de dentro, e a cor do contorno, que seria toda essa linha em volta deles. Esses dois objetos, se você for ver, tanto a seta quanto a nuvem estão com preenchimento branco, e o contorno está com preenchimento preto, uma parada óbvia, mas não custa reforçar isso. Então aqui, ó, com a seta selecionada, do lado esquerdo a gente tem essa setinha, ó. Quando você clica nessa setinha, ele inverte a opção, ou seja, o preenchimento passa a ter a cor que era do contorno, e o contorno passa a ter a cor que era do preenchimento, ou seja, inverteu o que era branco ficou preto, o que era preto virou branco.
Que loucura. Só que aqui você vai perceber que ficou meio estranho a borda, né? Parece que esse triângulo ficou um pouco menor. Isso porque a gente vai desabilitar o contorno. Então aqui, só para você entender, essa é a cor do preenchimento e essa é a cor do contorno. Clica na cor do contorno, aí você clica nesse botão aqui embaixo. Feito isso, ó, maravilha, a gente fez essa seta, já está funcionando muito bem. O ícone tá legal, você poderia até usar ele assim, ó, talvez até diminuir um pouquinho a setinha aqui, deixar aqui no meinho. Tá bacana, mas eu não quero isso. Eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui e eu quero criar como se fosse isso aqui, ó, uma área. Agora sim, esse desenho ficou bom, hein? Só um espacinho aqui, tá vendo? Pra gente conseguir identificar que é uma nuvem, mas essa parte da base da nuvem eu não quero ela aparecendo onde tem a seta. Então, para isso, parece que é muito difícil, eu sei, mas não é muito fácil. Ó, você vai selecionar a seta e aí você pressiona Ctrl+C, Ctrl+Shift+V. Se você pressionar Ctrl+C, Ctrl+V, ele copia e cola em qualquer lugar, num lugar aleatório. Mas se você pressionar Ctrl+C para copiar e Ctrl+Shift+V, ele vai colar exatamente em cima da posição atual desse objeto. E aí eu vou fazer o seguinte agora, ó, na parte superior a gente vai clicar em Effect, você vai em Path, e em Path você clica em Offset Path. Aqui o que ele faz? Ó, conforme você aumenta os valores de offset, ele vai deixar esse objeto mais largo. Aqui eu acho que talvez uns 40. Não, não quero 40. Eu quero 25,9. Então, se você quiser, você pode colocar outros valores. Talvez valores quebrados não funcione. Mas aqui eu acho que 40 funciona muito bem. Feito isso, eu vou pressionar OK. Só que com isso, né, a única coisa que eu fiz foi pegar a seta e deixar ela mais grossa e ela continuar preta. O que eu preciso é que ela fique branca. Então, para isso, selecione essa seta. Deixa eu só mudar essa cor para fazer mais sentido, né? Seleciona a seta. Do lado esquerdo a gente tem a ferramenta de conta-gotas. Clica no conta-gotas e clica em alguma cor que você queira que essa seta tenha. Por exemplo, a cor branca aqui, ó, do meio da nuvem. Ou para ficar mais fácil, você pode clicar do lado de fora do arquivo, ó. Ele vai pegar exatamente essa cor branca e aplicar nessa seta. Só que está faltando um último detalhe. Seleciona essa seta, clica sobre ela com o botão da direita e aí você vai vir nessa opção de Arrange. Ué, mas o que é o Arrange? O Arrange é para pegar o objeto e jogar ele para frente ou para trás. É como se você estivesse trabalhando com camadas. A nuvem está lá na camada de trás. Eu tenho a seta preta que está atrás da seta branca e a seta branca está na frente de todo mundo. Por isso que eu vou nela, né, no caso, quase falei tudo errado, vou nela na opção de Arrange e a gente coloca essa opção aqui, ó, de Send Backward. Com isso ele vai enviar a seta branca para trás da seta preta e agora a gente já tem esse ícone maravilhoso. Uma coisa muito importante é o seguinte, tá? Se você clicar em cima da seta branca e não funcionar a opção ali, se você clicar em Send Backward, você pode ir de novo em Send Backward até ela ficar atrás da seta preta. A gente finalmente terminou, mas uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, eu sei que se você, na verdade essa propaganda ficou errada, mas é o seguinte, se você gostou dessa ideia de fazer ícones, tem outros ícones que você pode fazer clicando do lado direito aí em cima no card, que são ícones que a gente já fez em outros tutoriais do Illustrator, que é um tutorial maravilhoso. Então clica aí que eu tenho certeza que você vai gostar muito, pelo menos eu estou torcendo por isso. Olha só, não sai daí porque tem muito mais coisas para você aprender sobre o Illustrator. Eu falei bem pertinho do microfone aqui para causar um drama. Vai com tudo na descrição do vídeo, porque lá tem o link do meu curso online para você dominar o Illustrator. Nesse curso, você começa aprendendo os assuntos estruturais, como interface, seleções, navegação, manipulação de objetos e artboards. Tudo isso vai te dar a melhor estrutura para seguirmos em frente. Na sequência, você aprende sobre objetos, camadas, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance, cores e outros assuntos essenciais. E claro, durante o curso vamos fazer diferentes exemplos para colocar os conhecimentos em prática e você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, estilos de camadas, efeitos, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitos outros assuntos. Se você já conhece um pouco do Illustrator, mas quer conhecer os assuntos essenciais, ou se de repente você não sabe nada do Illustrator, mas quer começar os seus estudos nele, esse curso tem tudo que você precisa. Mas o que você tem que fazer é clicar no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo. Não seja indiferente. Você ainda pode assistir os outros tutoriais de Illustrator que tem aqui do canal. Aqui do lado tem dois que eu separei com muito carinho, especialmente pra você. Essa parada de muito carinho ficou meio estranho. Infelizmente é hora deste vídeo franco terminar. Até mais.